como eu tinha urgência, eu tinha que realmente fazer o negócio acontecer. Eu acho que essa é a importância, às vezes, da gente ter a necessidade, né? Quando a gente precisa, a gente não fica pensando, a gente simplesmente vai lá e faz. Como é que eu vou vender um negócio de 20 mil? Aí ele foi, conversou lá, estruturou todos os processos ali junto e mostrou para mim que realmente era mais interessante eu vender algo com um ticket mais alto, que eu teria também mais possibilidade de entregar mais, né? E ali eu fiz a minha primeira venda com a oportunidade de turma fundadora de 10 mil reais. Quando a gente faz a primeira venda daquele produto, criou do zero, né? Todos os processos do zero é muito emocionante. Eu falei, vem aqui agora que eu preciso te contar que eu fiz a minha primeira venda. Opa, deixa eu falar com você rapidinho. Aqui é o Yuri Barbosa da Full Sail System e eu quero falar com você que é empresário, CEO ou gestor comercial que sente que a sua equipe de vendas poderia estar trazendo mais resultados ou que a sua operação comercial ainda não está no nível de previsibilidade e lucro que você deseja. Eu sei o quanto pode ser desafiador montar e gerenciar um time de alta performance, estruturar processos comerciais escaláveis e, é claro, otimizar cada real investido em campanhas para ter o ROI lá em cima. Foi pensando exatamente nisso que a gente criou a Full Sail System, uma consultoria focada em transformar operações comerciais em verdadeiros motores de escala e previsibilidade. Hoje nós já acumulamos mais de 87 milhões de reais em resultados para as nossas empresas e temos ajudado as empresas a alcançarem faturamentos que vão de 50 mil reais a mais de 2 milhões mensais, sem precisar aumentar os custos de mídia. Nosso time está aqui para te ajudar com um diagnóstico personalizado, desenhando soluções práticas para a sua realidade. Então, se você quer transformar o seu time comercial e escalar seus resultados de forma consistente, clica agora no link da descrição desse episódio e agenda agora um diagnóstico gratuito com o nosso time. Eu mesmo garanto que será um divisor de águas da sua operação. Seja muito bem-vindo a mais um estudo de caso aqui no canal da Full Sales. Eu tô aqui com a Renata Amadeu, que é uma das nossas aceleradas aqui. Entrou lá na imersão, acho que foi de abril, se eu não me engano. Para quem não conhece a Renata, ela é mentora de posicionamento de negócio. Ela falou assim, cara, eu não gosto de sentar na cadeira de mentora de posicionamento, porque não é bem isso que eu faço, fica muito no marketing, ajuda as pessoas a gerarem receita também. Então, ela ajuda empreendedoras e profissionais liberais a conseguirem aumentar o faturamento e a receita, aumentando também o lucro. Então, ela ajuda o negócio a se posicionar. Por isso que ela é uma mentora de posicionamento de negócio. Eu expliquei bem agora? Perfeitamente. Então, maravilha. Então, para você que está assistindo aqui agora, tem alguns pedidos para te fazer. O primeiro é, cara, curte aqui esse vídeo, porque quando você curte, o algoritmo do YouTube consegue te mostrar esse vídeo para mais pessoas. E aí vai ser legal, porque outras pessoas vão conhecer a trajetória da Renata aqui com relação ao nosso sistema. Eu quero que você comente aí até pedidos de outros acelerados que você já conhece para eu fazer esse estudo de caso também. A minha equipe vai passar para mim para que eu faça esses estudos de caso. E se você não é inscrito do canal e chegou nesse vídeo aqui, se inscreve, porque você vai receber também outros estudos de caso e outros vídeos muito relevantes para o seu negócio e para você conseguir melhorar aí o teu comercial, o teu sistema de vendas, tá? Então vamos começar. Então, a primeira pergunta que eu te faço é como que você conheceu a Full Sales, Renata? Bom, vamos lá. Eu já sou amiga e conhecida do Yuri já de muitos anos, né? Conheço o Yuri da outra empresa que eu trabalhei e fui mentorada dele, fui coach dele, né? Porque ele era coach, né? Então, participei de alguns eventos dele e a gente tinha não, né? Tem uma amizade, né? E sempre se falando e tudo mais, já fizemos lives juntos e tudo mais, enfim. Aí eu vi que ele mudou totalmente o posicionamento e o segmento dele, mas eu não entendia nada daquilo que ele estava falando no Instagram. E aí, começando esse movimento de ir para o digital, eu ouvi a palavra closer de uma outra pessoa, e aí já logo me trouxe à memória o que o Yuri estava trazendo, que era na época lá o closer águia, que ele começou a vender. Eu falei, acho que deve ser o que o Yuri fala lá. Aí eu fui, mandei uma mensagem para ele perguntando mais sobre essa questão de closer e tudo mais. Aí ele veio e já me perguntou se eu ia sair da empresa que eu estava trabalhando, que foi onde nós nos conhecemos. E ele falou assim: vamos entrar numa reunião agora. E do nada ele foi e marcou uma reunião para a gente conversar ali na amizade mesmo. E nessa reunião
a gente foi falando sobre negócios e tudo. Eu falei qual era o meu projeto e ele falou: Você pode vir para o Rio semana que vem? Eu, como assim semana que vem? Ele, vou te presentear com o ingresso para imersão, né? Para você e o seu marido, para vocês estarem lá junto com a gente. A imersão custa lá R$ 12.000. Eu falei assim, meu Deus do céu. Só sei que eu fui, comprei a passagem e fui para a imersão para realmente entender desse cenário. Então, foi assim que eu conheci a Full Sales, através do Yuri, sem meio que saber nada direito, cair meio de paraquedas dentro do evento, depois de uma conversa que eu tive com o Yuri a respeito de comercial, de estruturação de negócio, de vendas e de processos comerciais. Foi assim que eu cheguei lá na imersão como um peixe fora d'água. Literalmente, eu era a pessoa mais com maior com o nível de consciência mais baixo que tinha naquele evento, certamente era eu. Não, maravilha, que legal. E eu me lembro que no próprio evento você também já se tornou acelerada, né? Foi. O que que te fez tomar a decisão de você se tornar acelerada? Então, no evento, para mim foi tudo muito novo. Eu não sabia o que era CRM, eu não sabia o que era SDR, eu não sabia o que era nada daqueles termos. O Vinícius começou a falar, eu falei, misericórdia, o que eu estou fazendo aqui? Não estou entendendo nada que ele está falando. Então, para mim, as nomenclaturas eram todas novas. Esse movimento era totalmente novo. Para mim, digital era você postar uns conteúdos no Instagram e fazer venda ali numa página de checkout. Não tinha noção nenhuma de tudo aquilo que ele estava falando. Então, eu literalmente fui entendendo ali ao longo do evento, fui entendendo a complexidade do negócio e a profissionalização, né, que poderia um negócio digital ter. Só que, ao mesmo tempo, eu achei que era avançado demais para o meu momento de negócio. Porque eu ainda não tinha um produto formatado, eu ainda estava estruturando esse produto, eu estava com o lançamento agendado, mas ainda estava em processo de estruturação. Então, eu achava ali com aquele conteúdo que não era para mim, que aquele momento que eu achei muito legal, muito incrível tudo, mas que isso seria para um próximo passo, quando eu estivesse num outro nível. E aí, nos nossos almoços, paradas de networking, conversei com o Matuta, lá eu e meu marido, e a gente fala, conversando, né, Matuta, lá, ele falou assim, numa conversa super descontraída, eu falei, mas eu acho que para mim não é agora o momento, porque eu ainda não tenho produto. Ele falou, bom, se o seu receio for esse, a gente ajuda a estruturar o produto. E aí ele falou exatamente como que eu estava sentindo de necessidade naquele momento, que era ajuda para estruturar o produto. Então, quando ele me trouxe isso, aí fez uma virada de que talvez sim fosse para mim. E aí foi quando a gente. Eu acho bem interessante até eu relatar isso, porque eu e meu marido, a gente foi, como eu disse, caímos de paraquedas lá, né? Não, foi um convite que o Yuri fez, a gente aproveitou a oportunidade e fomos. Mas a gente tinha passado por situações financeiras muito difíceis em negócios anteriores que a gente tinha tido. Nós caímos num golpe de uma construtora, a gente abriu um negócio aqui em Ribeirão que quebrou. Então, a gente estava passando por uma situação na época da imersão financeira muito ajustada. Então, era completamente impossível eu inserir nas minhas finanças o valor da imersão, do programa. Tipo, Entendi. impossível, né? Para mim era, como eu disse, era um outro momento. Aquilo ali era muito incrível, mas para um outro momento. Só que realmente a gente foi entendendo que poderia ser uma oportunidade ali, principalmente para me ajudar e também ajudar o Sérgio nas empresas dele. E foi quando eu falei para o Yuri assim: escuta, você acha que eu consigo em 30 dias, vender pelo menos o valor da parcela? Para eu pagar a parcela, porque é impossível eu colocar esse valor hoje dentro do orçamento que a gente já tem. Eu preciso gerar a receita para eu pagar esse negócio. É só assim que eu consigo entrar. Ele falou assim: eu garanto que em 30 dias você consegue vender pelo menos um produto que a gente vai construir ainda, não tinha nem construído ainda, né? E pagar a parcela. E foi assim que a gente tomou coragem realmente, porque a gente não tinha recursos e não tinha mesmo. A única coisa que a gente tinha era cartão de crédito. Era a única coisa que a gente tinha. Passamos na fé e na coragem e entramos. Maravilha. Eu lembro de uma coisa que eu já havia até me esquecido, mas quando você foi falando, eu me lembrei. Que você falou assim, mas como é que eu vou fazer? Não tem gente para eu vender.
Aí eu falei, quer ver que tem? Aí eu peguei seu Instagram, lembra? Conta essa Foi. história. Ó, como é que foi? Opa, desculpa interromper o seu podcast, mas eu prometo que vai ser rápido. Presta atenção nisso aqui. No primeiro ano de operação, a Full Sales ajudou mais de 250 negócios a faturar até 60% mais em média, aplicando estratégias comerciais precisas e testadas. E o melhor, a gente faz isso sem depender de altos investimentos em mídia ou táticas complicadas. Nosso método combina experiência prática, acumulando mais de 87 milhões de reais em resultados, com soluções que organizam e otimizam sua equipe e funil de vendas de forma simples e escalável. Se você sente que sua operação comercial ainda não atingiu o potencial máximo, clica no link aqui na descrição e agenda agora mesmo o seu diagnóstico com o nosso time. A gente vai identificar gargalos e desenhar juntos o plano ideal para você alcançar resultados reais, previsíveis e escaláveis. Agora, bom podcast para você. Como eu estava no momento de transição de carreira, eu tinha muita audiência no meu Instagram, só que era uma audiência que eu não podia monetizar sobre ela, eu não podia vender para essas pessoas. E também o produto que eu queria criar, ele não era para essas pessoas, né, que já me acompanhavam, que já me seguiam. Então eu falei, eu ainda tenho que criar uma autoridade para esse novo momento, né? Aí foi quando o Matuta pegou meu celular e criou, acho que 3 stories com 3 perguntas ali rapidamente. E eu tinha aberto um Instagram novo, então acho que tinha ali coisa de 1.000 seguidores, assim, mais ou menos, no Instagram. E ele fez essa sequência de stories ali com algumas perguntas, e em coisa de horas ali, eu já tinha mais de 28 interações de pessoas ali que responderam e interagiram com essas stories que ele fez. E ali eu comecei a conversar com as pessoas e entender, inclusive, ele já fazer um mapeamento de qual que era a necessidade das pessoas ali, poder gerar possibilidades de vendas ali naqueles minutos que a gente estava, que a gente parou ali para conversar em um dos intervalos que a gente teve no evento. O que eu fiz lá foi uma cópia de levantada de mão para social selling. Então eu setei muito bem o tipo de pessoa que poderia levantar a mão e o interesse que a pessoa tinha, que era de interesse específico. Eu nem sei se na época você chegou a fechar uma venda, mas eu acho que já deu uma ideia de que, cara, era simples, coisa simples que você poderia fazer para que a partir disso você conseguisse gerar essas reuniões. Eu acho que isso já te ajudou bastante. Isso é muito legal. Porque a pessoa, ela às vezes olha o nosso processo e o número de pessoas que tem na nossa equipe, ou então até dos nossos acelerados, alguns específicos, ela se assusta. Porque ela acha que ela tem que fazer algo que é muito grandioso. Quando na verdade, às vezes um conjunto de stories já te gera um número de oportunidades para você conseguir fazer um faturamento até que legal. Então, muito bom. E aí, você se tornou cliente e eu me lembro quando você saiu a primeira venda sua, que ainda não foi, acho que uma venda em call, mas eu quero escutar. Quando você entrou na Full Sales, o que que você implementou e que tipo de resultado foi o primeiro que você teve? Tá. Quando a gente entrou, fizemos logo ali a nossa call de onboarding com o Caetano, onde ele fez o desenho ali, a precificação do meu produto. Eu tinha um esboço e ele foi em cima daquilo ajustando e principalmente ajustou a precificação, porque eu estava pensando em cobrar ali 5.000 reais e ele mudou para 20. Eu falei, você tá louco? 20.000 reais? Eu estou começando, eu nunca vendi um negócio desse, eu nunca vendi mentoria, nunca vendi um programa assim, como é que eu vou vender um negócio de 20 mil? Aí ele foi, conversou lá, estruturou todos os processos ali junto e mostrou para mim que realmente era mais interessante eu vender algo com um ticket mais alto, que eu teria também mais possibilidade de entregar mais, né? Quando a gente cobra mais caro, não é simplesmente a gente ganhar mais, né? Mas sim para a gente poder entregar mais para o nosso mentorado ali, para o nosso cliente. Então, aquilo me convenceu, mas eu confesso que eu fiquei completamente apavorada de cobrar esse valor por algo que eu ainda estava começando. E eu me lembro que eu cheguei a fazer o lançamento, que era um webinário, na verdade, não era nenhum lançamento. E aí o Matuta me orientou que eu ia fazer? Eu ia fazer direto para a página de checkout, né? Ia fazer o webinário e fazer o pitch para a página de checkout. Ele falou: não faz isso. Você vai fazer o pitch para o formulário. E do formulário você vai fazer as calls. Aí eu mudei a estratégia ali no meio do caminho e foi assim que eu fiz. Fiz o webinário, tive as aplicações e comecei a fazer as calls. As primeiras calls eu não vendi. Antes disso, né? Até antes mesmo desse webinário,
foi insano, foi um mês insano. Como eu tinha urgência, eu tinha que realmente fazer o negócio acontecer. Eu acho que essa é a importância, às vezes, da gente ter a necessidade, né? Quando a gente precisa, a gente não fica pensando, a gente simplesmente vai lá e faz. Então, eu segui o checklist de implementação, né? Que tinha que fazer a apresentação comercial, tinha que fazer lá todo o passo a passo que vocês orientam depois do onboarding, né? Que é o plano de ativação, é o É o plano de ativação. plano de ativação. Aí fui seguindo ali o plano de ativação, fazendo as etapas, conforme tinha lá, fiz a minha apresentação comercial, mandei para o Caetano validou para mim, mandou um vídeo de volta, arruma isso, arruma aquilo outro, arrumei, mandei para o design, pronto. Aí fiz o webinário para poder fazer as calls. As primeiras calls eu não vendi, e detalhe, o que eu fiz, né, nas primeiras calls? Eu, com medo de vender por 20 mil reais, eu fiz uma oferta de turma fundadora. Eu fiz o pitch de 20 mil, mas quem era a turma fundadora ia ter a possibilidade de pagar 50% de desconto. Então, aquelas pessoas que participaram do webinário, elas teriam essa possibilidade de pagar com 50% de desconto. Enfim, não vendi nas primeiras, mandei todas as minhas calls na tutoria de vendas com o Bruno me deu a devolutiva de onde que eu estava errando, o que eu estava fazendo de errado ali na minha call. E aí depois eu continuei produzindo conteúdo para poder fazer as levantadas de mão e fazer o social selling, que para mim até então eu não sabia nem o que era isso, né, de social selling, não sabia que isso era um funil, que isso era uma forma de vender, de puxar a conversa com as pessoas. E aí, baseado nisso, uma das pessoas que tinha se inscrito no webinário, mas não tinha assistido a, a aula ao vivo, ela entrou em contato ali comigo, eu agendei uma call com ela e ali eu fiz a minha primeira venda com a oportunidade de turma fundadora de 10 10 mil reais. E como é que foi ela. Cara, como é que foi a sensação na hora de fazer a primeira venda? Não, eu só sei que eu fiz essa call na empresa do meu marido, na academia, que eu tinha um escritório lá dentro. Só sei que eu saía correndo no corredor da academia numa euforia que você não pode imaginar, né? E aí o meu marido estava lá dentro trabalhando, eu falei, vim aqui agora que eu preciso te contar que eu fiz a minha primeira venda, né? Então foi assim, foi uma venda que passou no cartão, o valor integral. Então, assim, eu nunca no Brasil que eu imaginar que alguém pagaria 10 mil reais ali para um negócio que eu estava acabando de começar. E aquilo foi muito importante. Eu sempre digo que nada acontece até que alguém venda algo, né? Eu já vendi muitas coisas na minha vida e na minha trajetória, mas quando a gente faz a primeira venda daquele produto, daquilo que a gente está fazendo ali, criou do zero, né? Todos os processos do zero é muito emocionante, né? Então, para mim, foi um marco muito importante. E foi dentro dos 30 dias que a Legal. gente havia programado para que eu pudesse honrar meus compromissos lá com as parcelas, né, do programa. E aquilo me trouxe muita confiança, eu acho, né? Aquela primeira venda ela é importante para trazer essa confiança. E aí Sim. fui continuando, fui refinando, e depois que eu fiz a primeira venda de 10 mil, aí eu não fiz mais turma fundadora, foi só a primeira pessoa que entrou nesse valor, o resto já foi o valor cheio que eu fui fazendo o restante das vendas. Legal. E aí, você fez a primeira venda, aí depois, o que que você implementou? E assim, a partir dessa primeira venda, assim, nossa, eu fiz a primeira venda aqui. E aí, o que mais que você usou da Full Sales depois disso que te gerou algum resultado? Aí eu continuei fazendo a produção de conteúdo para fazer social selling. Esse é o meu principal funil até hoje. Eu ainda não avancei muito em funis mais complexos, né? Porque eu ainda não tenho uma equipe de marketing para me ajudar nessa parte de, de campanhas, né? Mesmo assim, essa Ótimo. parte de tráfego, que é mais complexa para mim ali, né? Então, eu realmente fui fazendo a parte de social selling, porque eu sou boa de conversar com as pessoas, isso é uma coisa que eu consigo me conectar com as pessoas, vender a reunião e depois vender o produto dentro da reunião, né? Então, esse é o principal funil que eu uso junto com o funil de aplicação, né? Que a maioria dos meus posts, eu coloco uma CTA para o formulário de aplicação, e nesse formulário a gente qualifica e depois a gente leva para a call. E aí,
eu fui fazendo assim. Aí já nessa mesma semana que eu vendi essa mentoria de 10 mil, na mesma semana eu vendi outra de 18, Caramba, né? então, você Que é o falou valor. que eu vendi a outra por 10. Exatamente. Aí eu vendi. Na verdade, o meu valor é 20 mil, e aí o protagonista é 18, né? Então, por isso que eu falo que foi 18. E foi por conta de um Reels. Eu fiz um Reels, ali a menina levantou a mão, eu conversei com ela, levei ela para a call e fiz. Então, em uma semana, foram 28 mil reais, né? Ali de faturamento, né? E aí, pronto. Depois que eu vendi a primeira de 18 também, aí destravei e continuei. Depois eu comecei a sentir dificuldade de mandar essas mensagens para todo mundo, de gerar essa demanda para call. Foi quando eu contratei uma SDR, uma social seller, né, uma SDR, e aí a gente usou todos os playbooks, todas as instruções que vocês trazem, os treinamentos para social seller e SDR todas as semanas com a SDR, e e também a contratação, quem me ajudou a contratar foi a Full Sales também. É, e a tutoria de pré-vendas com o Gabriel Rian também foi maravilhosa. Ele ajudou a implementar esse setor de pré-vendas aqui dentro do meu negócio. E no primeiro mês que a gente colocou a SDR com todos os treinamentos, a gente já foi para 60 mil de faturamento naquele mês. Caraca, hein, Renato? Com a SDR, porque eu não estava conseguindo gerar demanda para mim. Quando eu coloquei ela encheu minha agenda. Aí foi quando eu consegui realmente começar a ter mais resultados, quando eu trouxe essa profissional para minha equipe. Tem uma coisa que é importante falar aqui, que as pessoas acham que elas precisam fazer, às vezes, uma coisa muito complexa para conseguir gerar resultado. Eu Uhum, enxergo que o jeito que você está fazendo hoje é a melhor coisa. E você consegue continuar nisso até uns 200 mil reais por mês, viu? Você não precisa fazer mais nada em questão de marketing, é só fazer mais do que você está fazendo. Então, uhum, se, por exemplo, hoje você posta um conteúdo, você melhora esse conteúdo e posta mais vezes na semana, você vai conseguir ter mais levantadas de mão. E, uhum, e aí, o que que eu faria também, que é importante falar? Não sei se você já está fazendo. Se tiver, maravilha. É pegar os conteúdos que já deram certo, já teve bastante levantada de mão, e você colocar tráfego nesses conteúdos. Por quê? Porque esse tráfego, ele vai fazer com que aquele conteúdo que ia morrer em 48 horas, porque o Instagram, ele acaba matando, né, o alcance dele até 48, a depender, dura até um mês, mas não dura muito, fazer com que dure para sempre. Então vai ter uhum, sempre pessoas comentando, levantando a mão, pessoas que não te conhecem, para conhecer melhor sobre os teus produtos e serviços. Então você consegue gerar demanda num custo baixo, porque quanto que custa um comentário? É muito barato, sabe? uhum, Muito barato mesmo. Tipo, custa menos de R$ 1 um comentário. É bem menos às vezes. Vai depender, às vezes, se a publicação é muito boa, custa centavos, custa 3 centavos, 5 centavos um comentário. Que é um lead. Só que como você tem um social seller e você tem automação, a pessoa consegue comentar, gera demanda, o social seller recebe essa demanda e agenda para você conseguir fechar. Eu acho que o próximo passo também é contratar um closer, talvez. Não sei se você já tem. sim, é exatamente isso que a gente está fazendo. Eu estou pegando os conteúdos que eu mais tive vendas através deles, e a gente está fazendo distribuição desse conteúdo, tanto Legal. para público quente quanto para público frio, porque tem muita gente na minha base de seguidores ali que às vezes não vê os meus conteúdos. Então a gente está fazendo também um marketing para dentro da minha base de conteúdo de seguidores, porque eu tenho mais autoridade ali com esse pessoal. Então, é só isso que eu estou fazendo, só para você ter uma ideia. Eu não tá chegando nem a R$ 1.000 de investimento de anúncios por mês. Agora eu estou tomando coragem para botar mais, para aumentar essa demanda mesmo, porque eu estou precisando, né, de aumentar a demanda. E assim, como eu que faço as minhas vendas ainda, eu tenho horários poucos, eu tenho poucos horários, né? Então, minha próxima etapa é um closer, só que eu ainda preciso gerar mais demanda para que para que compense eu trazer um close, né? Então, eu estou nessa fase agora de negócio, realmente na produção de conteúdo ali, que vai engajar. E assim, eu até fiz um VSL, fiz algumas coisas, mas como estava funcionando o Social Cell, eu falei, eu não vou ficar mexendo com isso aqui, não. É Eu isso aí. vou, eu vou realmente focar nisso que está dando certo. Depois
eu invisto em outras estratégias mais robustas. Maravilha. Esse faturamento de 60 mil reais foi em que mês? Foi em setembro do ano passado. E depois você teve um faturamento maior? Tive no mês passado, que foi o meu maior faturamento. Porque daí, desde que eu comecei, a minha meta era 100 mil, né? São 6 dígitos por mês, que é a minha meta, assim, inicial, né? Inicial não, né? É uma excelente meta, né? Vamos É combinar. verdade, é verdade. Povo, que depois a gente surta, né? A gente começa a achar que, ah, Não, é porque enfim. quando a gente enxerga dá para fazer mais, né? É. Loucura. Então, eu ainda não tinha conseguido romper isso. Aí veio o final de ano, né? Férias escolares de filho e tudo, então eu não consegui performar tanto ali. Aí eu tive, a minha SDR saiu, aí eu tive que contratar uma outra pessoa, então teve um gap ali, que daí eu fiquei nesse faturamento de 35, né? Aí veio novembro, dezembro e janeiro, mais ou menos nessa média de 35, 40. E aí, em janeiro, eu falei: esse ano eu quero chegar nesses raios desses 100 mil, né? Vou chegar nesse negócio. Aí veio janeiro, que foi a nova SDR, veio. Então, até conseguir rampar, até conseguir fazer o negócio pegar. Batemos ali os 35 mil de faturamento em janeiro. E aí, mês passado, que foi o que a gente conseguiu realmente passar dos 100 mil reais, conseguimos alcançar esse resultado. Foi muito legal, foi assim um marco, né? Mês passado foi um marco. Do mesmo jeito que a primeira venda foi um marco, mês passado foi um marco. Porque faltava uma venda para os meus 10 mil, para os 100 mil, uma venda. E aí eu falei para a SDR, eu falei, a gente só tinha mais 2 dias para o mês acabar. Então, eu tinha uma call agendada. Falei, pô, eu vou ficar na mão de uma. E se eu não fechar com essa uma, eu não vou bater esses 100 mil? Falei, não. Faça o seguinte, tenta agendar mais 2 calls, pelo menos, para amanhã ou sexta-feira, para eu não ficar na mão de uma, que eu vou ficar pressionada e não rola. Me dá mais oportunidade aí para eu fechar. E É. ela marcou no mesmo dia 3, de manhã, de tarde, de noite. E eu fechei às 3. Foi Caraca. 60 mil reais em um dia. Então, porque tava na pressão, né? Não, foi assim. Foi, nossa, sem comentários. E aí de 100, faltava uma para 100, foi para 152, que daí a gente fechou no mês passado. Então foi um marco, eu fiquei muito feliz com esse resultado. E com uma taxa de conversão de 80%. Eu só perdi 2 calls no mês. Mas você fez 10 calls e fechou 8. Fechei 8. Caraca! Ô, dá pra aumentar esse preço aí, eu tô achando, hein? Ô, Você já veio querendo aumentar. 80% de conversão. Ontem eu tava falando com a Bruna Guimarães, que ela tem um instituto médico de clínica médica. Ela tá com 63% de conversão. Falei pra ela, cara, você precisa aumentar esse ticket com 80%, então? Meu Deus do céu! Você tá fazendo certinho o negócio, que legal. Então, olha que legal. Você começou o negócio do zero, criou o produto. Quando que foi? Foi em abril? A gente foi final de abril, né? Mas a gente começou efetivamente no começo de maio, né? Legal. Que foi a imersão já foi ali nos últimos dias de abril, então de fato foi em maio. E a minha primeira venda foi ali em junho, Nossa, e não que deu faz. os primeiros. Não faz um ano, não faz um ano, vai fazer ainda. Caraca. Parabéns, viu, Renata? Vamos continuar aqui, mas eu fiquei. Que legal. Olha. Nossa, então a meta para esse ano é pelo menos 1 milhão, né? A Mais. meta a meta é. Dá para aumentar agora, porque 150 mil já dá 1.700.000, né? Acho que é isso. Deixa eu fazer aqui. 150 vezes A minha meta era fazer o 100K mês, né? Que daria 1.200.000. 1.200.000. Não, mas coloca pelo menos 1.600.000 aí esse ano. Que aí ano que vem você já vai para 4 milhões. O que que você acha? Nossa senhora, aí tá lindo. E aí você coloca aí mais um SDR, mais um closer, acho que dá. Se você conseguir bater 1,8 esse ano, dá para bater 4 milhões ano que vem. Uhum. Acho que rola. E aí é Olha legal. aí, uma boa projeção. É transição. Não, muito legal. Você está com 80% de conversão em call. Cara. E aí, então, você usou o processo de social selling completo, SDR para aplicação,
melhorou a apresentação de vendas e aí usou as tutorias. Alguma outra coisa dentro da Full Sales você usou para conseguir ter mais resultado ou não? Ah, eu uso muito o Sweepfile, né, com os arquivos que tem lá para alguma coisa, para a parte estrutural, tem lá os arquivos de marketing das sugestões de conteúdo lá, né, o Sweepfile de social selling é ótimo com os scripts de mensagem, né? Hoje eu utilizo mais esses arquivos assim, porque eu ainda não tenho tanta equipe, não tenho processos tão grandiosos, né? Ainda que eu tenho muito material lá que eu vejo que eu vou usar ainda, né? Mas que eu ainda não cheguei nessa etapa. Mas o que eu mais gosto, assim, desse meu processo é porque eu fui passando por cada etapa do processo. Então, quando eu fiz o social selling antes de contratar uma social seller, eu estou fazendo as calls antes de contratar um close. Então, na hora que eu também tiver esses colaboradores comigo, a minha experiência, até mesmo para poder direcioná-los, ela vai ser muito maior, porque eu passei por esse processo, né? Então, eu acho que isso é muito importante, né, dentro de um negócio. Diferente de você nunca fez uma reunião de vendas e você coloca um um closer lá e você não sabe direcionar, né? Então, eu assisti muitas análises de call. Eu nas sextas-feiras, né, que tem as análises com o Yuri, eu assistia. Uma coisa que eu assisti milhares de vezes foi o Master Sales Script e o EAD de closer, né? Porque para eu ir refinando mesmo ali a minha apresentação, conseguindo ir fazendo as micro confirmações, para eu conseguir ir aumentando minhas taxas de conversão, né? Melhorando os meus fechamentos. Não, muito bom, muito bom. Não, legal. O que que eu. Você tem uma oferta só ou não? De 20.000 Hoje hoje? eu só tenho esse produto onde eu faço duas quedas dele. Eu faço a queda para o ciclo semestral ali, ou para uma consultoria de 3 meses, para uma possibilidade de dar um céu ali com menos entregáveis e eu colocar a pessoa para dentro do programa com possibilidade dela fazer upgrade depois. Legal. Então, hoje são essas três ofertas que eu trabalho dentro ali da minha apresentação. E uma coisa legal, vou até aproveitar aqui para já te dar um guia, que talvez seja uma coisa fácil de implementar e que você já vai ter um resultado legal, porque essa consultoria que você faz, que é a de 20.000, ela é Uhum. individual ou ela é em grupo? Ela é híbrida. Ela é híbrida, tá bom. Parte individual, parte em grupo. Tem alguns encontros individuais comigo e tem a entrega em grupo. É porque uma das coisas que você pode vender para o pessoal que está na tua base já, e aí pensa Uhum, nas pessoas que já tiveram um resultado muito bom, é um próximo passo de uma consultoria individual, entendeu? E aí nessa uhum, individual, que você pode vender por, sei lá, 60.000, a pessoa paga 6.000 reais por mês, ou até menos, né? Vai ficar um pouco menos ali. Acho que vai ficar 5.500, acho que é isso. 5.500 vezes 12 dá. Vai dar um pouco menos. Vai dar 60.000 dividido por 12. Deixa eu... Vai dar 5.000 reais por mês. uhum, Você consegue vender isso daí, mas assim, tenta vender, claro, à vista, né? Se você conseguir vender à uhum, vista, é melhor. Mas fica 5.000 reais a parcela, não é um valor alto. uhum, Por exemplo, já conseguiu ter algum resultado contigo, principalmente para aquelas que já faturavam antes de serem suas mentoradas. E aí faz essa consultoria individual e vende uma, sabe? É uhum, Porque é importante, primeiro, pela crença. Eu tô fazendo muito estudo de caso com as pessoas. Porque eu percebo que uhum. as pessoas mais têm problema em falar o preço. Olha que interessante. Eu tenho um cara que fez um estudo de caso ontem, o João. Ele falou: Eu nunca tinha vendido algo acima de 30.000 reais. Quando eu fiz a primeira venda de 40.000, eu comecei a fazer várias. Olha que legal. Então, eu acho importante você criar essa consultoria individual, primeiro para gerar um resultado mais próximo, com essa pessoa ter um case, que é legal, mas também Uhum, para você vender um ticket maior, sabe? E é importante. Quando eu tinha a minha empresa antes da Full Sales, eu vendia tickets altos também, né?
Primeira vez que eu vendi um ticket de 86 mil reais, nossa, foi loucura. Que é um ticket de 86, entendeu? De 86? Foi 86 mil. Nossa Senhora. Aí você acaba destravando na sua cabeça que você consegue vender mais caro. Foi uma consultoria que eu dei para uma empresa grande, que Uhum, era uma plataforma até de pagamento e de outras coisas ali. Foi bem legal. Cara, foi muito bom, foi muito bom. E aí, então, o próximo passo que eu vejo para ti é isso aí, é a criação desse produto maior e também criação de produtos de LTV, que eu não sei o que seria para você. Mas pode ser, por exemplo, algum parceiro de design que você pode uhum, ter e indicar e ganhar dinheiro em cima com rebate. Existe um tipo uhum, de contrato específico chamado rebate, né? Que se fala rebate em uhum, português. Que é o seguinte, quando o contrato de rebate é o seguinte, quando você passa algum indicado para alguém, você tem um contrato de que a pessoa paga uma porcentagem do que ela recebeu para você. uhum. Então, por exemplo, se a pessoa cobra 1.000 reais por mês, ela te paga 100 reais todos os meses. E assim, Entendi. parece pouco, só que com a escala é um custo que você não tem com um ganho que você teria, entendeu? Então aumenta o teu faturamento sem aumentar teu custo. Ótimo. Então é legal você ter esses parceiros estratégicos para você conseguir vender outras coisas que você não quer entregar, Uhum, mas que fazem parte ali do teu ecossistema. Porque aí você consegue aumentar teu lucro sem precisar aumentar teus custos. sim. Eu nem vejo que é nenhum tipo de funil e nada disso. Talvez dê para você faturar até mais do que 200 mil só da forma que você está fazendo hoje, tá? Eu conheço Uhum, pessoas que fazem 1 milhão de reais por mês só assim. Eu não precisa de fazer mais. O simples que uhum. está falando para você é isso. É colocar mais dinheiro em tráfego, porque tá colocando. Colocou 1.000 reais, usou 150 mil. Entendeu? Eu acho que não deu nem 1.000. É, Não deu nem. é que loucura. Então, dá para colocar mais dinheiro em tráfego e aí dá para escalar isso mais, gerar mais oportunidade, contratar mais pessoas para estruturar o melhor do teu time para conseguir gerar mais oportunidade. E é legal porque você vai ver que uma SDR vai brigar com a outra para tentar ter mais agendamento e aí elas acabam agendando mais. E agora eu vou fazer um evento para meu primeiro evento presencial, Fazer que também? daí vou fazer em agosto. Eu vou fazer o primeiro. Eu sempre gostei de eventos presenciais, eu sempre fiz, né? E eu acho que é uma estratégia boa de vendas e também de posicionamento, de branding, né? Para poder também me posicionar nesse novo momento de negócio, sabe? Então, vai ser em agosto, estou aí na organização desse evento também. E aí agora eu vou utilizar a estrutura que vocês oferecem de eventos presenciais, né? Ali os playbooks, as coisas todas, as aulas de eventos para poder organizar esse evento de uma forma estratégica, para eu conseguir também converter dentro desse evento. Então vai ser uma outra forma também que eu vou fazer, porque eu sempre gostei dessa parte também do presencial. Então, agora são as minhas próximas etapas e realmente investir mais, tomar coragem de investir mais em tráfego. Não, eu acho que tá assim com pouco lucro, entendeu? Pouco lucro, né? Dá para pagar um sorvetinho, eu acho. Dá, pelo menos um sorvetinho dá para pagar. Então, cara, tira esse 1.000 reais, fica 149, na verdade dá mais 150, porque eu fiz 153. Investe no próximo mês 3 mil, entendeu? Uhum. Vai triplicar. Olha, o que vai acontecer? Já vou te falar. Não quer dizer que você vai faturar 450 mil, você sabe, né? Sim. Então, porque o que vai começar a acontecer? Vai começar a oxigenar a sua base, vai começar a trazer leads mais frios que vão converter no próximo mês. Mas você vai começar a criar uma demanda que nos próximos meses vai ser aproveitada. Então, nem Uhum. sempre a pessoa que vem por um anúncio nesse mês compra nesse mês. Ela vai demorar um pouco a mais, mas é importante você dar essa oxigenada na base para conseguir ir crescendo. E se você Isso, investir e voltar a 150 de novo, acho que não tá ruim, né? O que que você acha? não tá ruim, lógico que não. Escuta, aproveitando a oportunidade que você está aqui me assessorando, Ah, vai ficar no aí YouTube. eu faço criativos para rodar esse tráfego ou eu distribuo o conteúdo? Distribui conteúdo, em que você pede no conteúdo para a pessoa comentar, Tá. tá bom? Distribuição de conteúdo mesmo, normal, sem ficar Normal. fazendo.
e social selling com todo mundo. Que vê teus Uhum, stories, que comenta alguma coisa. A pessoa tem que realizar alguma interação para você entrar em contato com ela. Porque senão o uhum, Instagram, ele enxerga como spam, entendeu? uhum. Sim. Então é importante. Deixa eu te mostrar mais uma coisa, vai ficar até de dica para quem tá aí assistindo. Olha que legal, ó. O Instagram, ele tem as travas dele, né? Mas tem uma forma, ó, esse aqui é o meu story, de você não ter a trava. Que é o seguinte, tá vendo que a primeira pessoa ela curtiu aqui? Deixa eu ver. Aham, Otávio Lamogli, tá vendo? aham, Se uma pessoa por esse botão aqui. Opa, apertei. Deixa eu voltar. Se eu chamar uma pessoa por esse botão aqui, ele abre essa abinha, tá vendo? aham. Quando abre essa aba e você manda mensagem por aqui, você não tem trava. O Instagram não te trava. Não Então você sabia pode disso. mandar para mais pessoas. E tem uma outra coisa também que é importante falar, ó. Quando você tem uma postagem, ó, deixa eu dar um zoom. Aí, foi. Tem aqui, ó. Deixa eu ver se vai aparecer. Pior que não vai. Aqui. Olha só, quando a pessoa ela te segue, aparece esse botão aqui, ó, mensagem, tá vendo? Aham. Quando a pessoa comentou e você clica em mensagem, você também não é bloqueado. Hum, Mas se a pessoa comentou e tem mini chat, já mandou mensagem para ela, né? Daí você pode continuar a conversa. Mas é uhum. importante você saber. Então, cara, use e abusa disso aqui. Vai ter muita gente comentando nas coisas aí, manda mensagem para todo mundo. Usa toda levantada de mão possível, que eu tenho certeza que nessa imersão, infelizmente, você não vai poder vir, né? Ou felizmente, que foi uma coisa. É, Mas na próxima você já vai pegar uma plaquinha bem legal, ó. Tô achando, hein? Tô achando se que. Deus quiser. Estou muito animada, tô muito feliz, muito animada. A atenção de todos também. Tá? Não posso deixar de falar também da assistência no grupo, né? Eu acho que tudo que eu pergunto, a resposta é imediata. Eu não sei como é que vocês conseguem fazer isso, sério, real. Tipo, eu acho surreal isso. E o lado negativo disso é que a gente fica tão. A régua nossa fica tão alta que eu entrei em outros programas que nossa, não, que me irrita. Porque eu mando a mensagem, o povo demora um dia para me responder, eu falo assim, Pô, tá vendo? Seus, o povo me responde na hora. muito. Subir a Então, régua, né? Subir a régua do que. subiu. Não, é surreal. Então, o Gabriel, lá, que hoje é o meu tutor, que me auxilia muito também, faz os checkpoints, fez o último checkpoint comigo, fez um monte de validações interessantes também, bacanas. Agora a gente tem outras tutorias agendadas para a gente conseguir refinar ainda, né, os processos. Então, é muito top. Muito bom. Eu tô satisfeito já. Você quer comentar alguma coisa pro pessoal? Só entrem. É isso aí. Maravilha, adorei. Então, ó, já vou usar essa frase da Renata para te avisar que no primeiro link da descrição tem um formulário de aplicação. Você vai colocar lá seus dados, a nossa equipe vai entrar em contato com você e agendar um diagnóstico para entender se faz sentido você estar dentro do programa de aceleração, ou então se existe algum outro programa que faça sentido para você. Tá? Nesse momento, a gente está criando um produto maior. Você sabia disso, Renata? Não. A gente lançou esse produto maior em dezembro, que é tipo um mastermind, mas não é muito bem um mastermind. É uma assessoria mais próxima para empresas que faturam mais de 350 mil reais por mês. Uhum. É um grupo um pouco mais seleto, mas com outras coisas que a gente percebeu que esse pessoal tinha demanda. Então, pode ser que faça sentido para você esse outro programa também, ou então até programas menores. A gente tem hoje o programa de ativação, que é um programa menor do que o de aceleração, ou então o programa acelerador de caixa, que é menor também do que a aceleração, que faz sentido para você que fatura menos, ou então que quer, cara, ir lá assim, investir, ganhar dinheiro para depois investir na aceleração. Que a gente percebeu que existia esse passo. Muito bom. Mas aceleração, cara, sem dúvidas é o melhor programa que a gente tem hoje. Sem dúvida. Então aperta no primeiro botão da descrição, primeiro link, se cadastra lá, a gente se vê no diagnóstico. E para finalizar o vídeo, eu quero pedir novamente para você que ainda não curtiu, não se inscreveu e não comentou, para comentar primeiro o que você achou desse estudo de caso
E eu vou te pedir também para mandar uma mensagem para Renata. Deixa o seu Instagram. Qual que é o teu Instagram, Renata? É Renata Madeu, com Renata U no final. Madu. Madeu. Deu. Legal. Manda uma mensagem lá para Renata, fala que veio desse vídeo. Ela vai ficar super feliz também. E aí vai até conversar com você. Se tiver alguma dúvida também, manda para Renata. Quando você mandar, tenho certeza que ela vai estar faturando muito mais. Amém, se Deus quiser. Que legal. Se você quer também posicionar o teu negócio, foi por sinal liberal, vai lá e fala com a Renata que ela vai te ajudar. Tá bom? Então, Show de cara, muito obrigado pelo teu tempo, pelo teu também, Renata, por ter feito esse estudo de caso. A gente deu uma desconversada de horário ali, mas finalmente deu certo. A gente conseguiu Deus. fazer. O Serginho vai estar aqui com a gente, né, no evento que vai acontecer agora. Ele tá indo hoje aí para o Rio, vai estar com vocês. Eu vou ficar aqui de longe, tentando aproveitar tudo aqui à distância. Maravilha. Depois pede para ele fazer. Eu descobri ontem, tem uma cliente nossa, a Bruna, que ela faz uma, uma dinâmica com os colaboradores dela. Toda vez que eles vão para alguma imersão, eles precisam apresentar tudo que eles aprenderam para a equipe. Se eles não conseguirem apresentar, eles têm que pagar uma janta. Faz isso Eita, assim, ó. ótimo, gostei da estratégia. E aí, então use essa estratégia aí, pede pro Serginho anotar tudo que vai ser bem legal, essa imersão e o encontro acelerado também, tá bom? Show de bola, Matuta. Valeu, um grande abraço e Beijo. até o próximo vídeo. Agora deixa eu compartilhar algo com você. Sabia que só no primeiro ano de operação a Full Sales ajudou mais de 250 negócios a faturarem até 60% mais em média, aplicando estratégias comerciais precisas e testadas? E o melhor, a gente faz isso sem depender de altos investimentos em mídia ou táticas complicadas. Nosso método combina experiência prática, acumulando mais de 87 milhões de reais em resultados para as nossas empresas, com soluções que organizam e otimizam a sua equipe, o funil de vendas de forma simples e escalável. Se você sente que a sua operação comercial ainda não atingiu o potencial máximo, clica aqui na descrição e agende agora mesmo um diagnóstico comercial com o nosso time. Vamos identificar gargalos e desenhar juntos um plano ideal para que você possa alcançar resultados reais, previsíveis e escaláveis. Espero do outro lado.